Oiê! Vou falar um pouquinho sobre a amamentação. Quem me acompanha, eu já viu os posts no blog, eu vou deixar alguns links aqui no box de informações. Eu amamentei as minhas três pequenas, a Bruna até os 10 meses e meio, quase 11, a Clara até quase 2 anos. Eu dei uma surtada, assim, faltando uns 10 dias, eu falei, acabou. E a Alice foi até 2 anos e 4 meses. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu tenho um post lá no blog, super legal, assim, informativo, mas ao mesmo tempo bem realista, assim, de que a amamentação não é sempre tranquila, que não é tudo as mil maravilhas e que aquela foto daquela mãe linda amamentando não é a realidade da maioria das pessoas que não sabem e não se preparam muito para esse momento. E a culpa não é da mãe, falta informação, falta apoio dos médicos, da equipe, do hospital, enfim, existe uma indústria gigante que oferece mil oportunidades, mas a gente sabe que o leite materno é o alimento principal para a criança, principalmente recém-nascido, é o padrão ouro que eles chamam. E a gente tenta, através das fórmulas, das coisas, copiar o leite materno. Mas o leite materno, gente, é o leite materno. Eu tive uma sorte, entre aspas, com as meninas. Não tive grandes problemas para amamentar. Mas dói, gente. Não vou falar que não dói. Dói. A descida do leite dói pra caramba. Só que quando a gente passa dessa fase de adaptação, da descida do leite, enfim, e da pega do bebê. É muito gostoso, é prazeroso realmente. Tem gente que fala assim, é um absurdo falar que é prazeroso, que isso é gostoso. Isso não é gostoso, isso é uma tortura com a mãe. Eu entendo quem fala isso, até porque cada um sente de uma forma. Mas o que eu penso é que às vezes a pessoa não chegou até o prazer, entendeu? Ela fez um esforço muito grande e chegou uma hora que ela falou, não dá mais, e tudo bem, entendeu? Mas vamos falar agora mais um pouquinho sobre o que mais as pessoas não contam sobre a amamentação. Primeira coisa, o leite, ele só desce de verdade depois de 72 horas do parto. Sendo um parto normal, pode ser que esse leite desça antes do que sendo uma cesárea, mas não necessariamente. O que acontece também é que depende totalmente do estímulo do bebê sugando o peito da mãe. O médico pode receitar sim um medicamento para ajudar essa descida do leite, que é uma ocitocina em spray que a mãe espirra 15 minutinhos antes da mamada, para ajudar a estimular o corpo a produzir e descer esse leite. Mas tanto o leite materno quanto o colostro são super importantes para o bebê, principalmente aí nos primeiros dias. Eles falam inclusive que a primeira vacina do bebê é o leite materno, né? Mas é importante saber disso, porque tem gente que no hospital a enfermeira fala assim: ah, mas e você não tá com leite? Não quer ver com o pediatra se ele não vai receitar uma fórmula? Gente, pelo amor de Deus, não cai nessa. Porque assim, sei lá, a pessoa tá ali, faz isso todo dia, às vezes já tá cansada do turno, do plantão, enfim. Tem que procurar o médico sim, tem que fazer um acompanhamento sim, pro bebê não perder muito peso, pro bebê mamar direito, pra ver se a pega tá correta. Mas muito cuidado com o tipo de informação que chega, principalmente nos primeiros dias pós-parto, que a gente está muito sensível, está muito mexida, a gente quer que o bebê mame, não sabe se está mamando direito, se vai ganhar peso, se vai receber alta, e é um pouco complicado. Como eu falei, o colostro é a vacina do bebê, é a primeira coisa que desce antes da descida do leite, que ele é bem mais amarelado, cheio de gordura e cheio de anticorpos. Então é muito importante colocar esse neném para mamar quando ele nasce, sim. Muita gente assusta com a areola, com o peito. Ele fica assim muito escuro, ele fica enorme, a areola fica enorme. Você fala assim, que coisa mais feia, que coisa mais bizarra. Mas, gente, é só uma proteção, é o corpo se preparando. As primeiras mamadas são mais difíceis, de certo, essa mudança da coloração e do tamanho oferece uma resistência maior até para esse peito. Mas fica tranquilo que depois volta tudo ao normal. Se você tiver muito leite, tomar um banho, não se assuste se você desligar o chuveiro e o peito começar a pingar, esguichar, enfim.
Água muito quente estimula a produção do leite e a descida do leite. Então tomem cuidado, principalmente se, outro ponto, o peito estiver dolorido, estiver empedrado, estiver com algum nozinho, não coloquem água quente em cima desse peito, gente, porque vai descer mais leite ainda. O ideal é fazer massagem, fazer compressa fria para tentar soltar esses nódulos, esses nozinhos e desentupir mesmo o peito. Outra coisa sobre esse peito cheio é que ele pesa, ele dói e principalmente quando o leite desce para você dar mamar, quando o bebê começa a sugar e o leite vem, gente, dá uma fisgada. Faz uma fisgada, parece que você tá tomando agulhada assim no peito. Pode ser que na primeira você não sinta, na primeira filha, aí você vai sentir lá na terceira. Eu senti sim dor desde a primeira, né? Aquele peso do leite descendo, mas fisgada, daquela que parece agulha entrando, eu senti na terceira, filha. Então, assim, tudo que eu tô falando aqui também não é regra, tá, gente? Pode acontecer com um, pode acontecer com o outro, pode não acontecer, mas estejam preparados, porque se acontecer, você já sabe, puta, ai, que dor, que fisgada, passou. São poucos minutos que dói realmente durante essa descida do leite enquanto o bebê tá sugando, mas passa. Geralmente a mãe sabe qual é a hora do bebê mamar, sem olhar no relógio, sem o neném chorar. Porque, gente, sério, se o bebê tá mamando direitinho, sei lá, de 2 ou de 3 em 3 horas, na hora que tá dando a terceira hora, aquele leite vem, aquele peito enche, você fala assim, cadê meu filho? Cadê meu filho pra ele mamar isso daqui? Tá pesado, tá doendo, cadê? E ali, dali poucos minutinhos, a criança já... É uma coisa maravilhosa, assim, da natureza. O peito enchendo, a criança acordar pra mamar. É inexplicável. Um cuidado que precisa com esse peito que enche, com esse peito que enche e esvazia, é o peito estar bem sustentado. Colocar um sutiã que segura, pode ser de amamentação, pode não ser, mas desde que ele sustente o peito. Porque se o bebê mama e não esvazia totalmente o peito e fica um canto acumulado, um canto que não está sustentado, pode dar o que eu falei, que são as pedrinhas, né, entre aspas, e ficar com leite empedrado e tal, e fica bem dolorido. Então, o ideal é deixar o peito bem sustentado e deixar a criança mamar todo o leite primeiro, antes de trocar de peito. Não é que esse daqui vai acabar, gente. O peito é uma fábrica, ele não é um estoque de leite. Ele fabrica enquanto a criança tá precisando. Só que conforme ela vai mamando, esse peito aqui vai ficar bem mais murcho, saindo bem mais difícil. E aí sim você pode, se a criança ainda tiver fome, colocar no outro peito. O ideal é, primeiro, esgotar ao máximo e não deixar a criança mal acostumada, entre aspas, a só mamar o peito cheio, porque aí logo ela vai ter uma dificuldade de mamar, porque a nossa produção, depois de 1 mês e depois de 3 meses, ela diminui bastante e se adequa à necessidade da criança. Então, o máximo que você deixar num peito só, mesmo que esteja mais difícil de sugar, é melhor para essa criança. Primeiro, não acostumar só com o peito. E segundo, que é o mais importante, mamar o leite gordo, que é a segunda porção de leite que desce, que ela tem menos água e tem mais gordura. E é o leite que faz a criança realmente ganhar peso. Quanto mais leite você tem, quanto mais leite você dá, quanto mais leite você tira, mais leite vai ser produzido. É uma fábrica, como eu falei. Então, o estímulo gera mais produção de leite. Então, não fiquem com medo que, nossa, eu vou ficar sem leite. A não ser que, assim, realmente as noites em claro estejam impactando a qualidade de sua vida, os problemas externos, ou de dinheiro, ou de marido, ou de qualquer outra coisa, esteja diminuindo a produção do seu leite. Se você conseguir dormir minimamente enquanto essa criança está dormindo, e conseguir se alimentar bem e beber bastante água, tem tudo para ter leite aí sem problema. E por último, não limpem o bico do peito. Gente, eu já fiz isso, não façam, é horrível. Conforme eu limpava, a criança mamou, vou dar uma limpadinha com algodão. Nossa, rachou o bico do meu peito, doeu, que era horrível. Quer hidratar o bico do peito? Usa o próprio leite, terminou de mamar, passa o leite assim e ótimo.
Se tiver mais machucado, se precisar de uma pomada de lanolina, passa também. Mas muito cuidado para não passar água, não secar demais o peito, gente. Sujou de leite, guardou e tá tudo certo. Quando a gente tá muito suada, dando muito leite, pode ser que você se incomode um pouco com o cheiro, aí toma banho na hora que der, na hora que a criança dormir, tá tudo certo. Mas realmente no calor, eu lembro, era difícil. E muita gente tem dúvida se ajuda ou não fazer a preparação do bico. Antigamente eles indicavam fazer a preparação do bico, esfolar o peito com toalha, com alguma bucha mais áspera, enfim. Tem médicos que indicam, tem médicos que não indicam. O ideal é só não hidratar, tipo, não passar creme, não deixar ele fino e deixar ele ser calejado mesmo pela criança, mas não vai ser um grande problema. Eu falei que eu não tive muitos problemas para amamentar, mas eu tive minhas mastites, meus nozinhos, eu tive leite empedrado, eu tive minhas complicações, eu cheguei a ter febre. Então, eu passei por algumas situações que me fizeram aprender algumas dessas coisas e outras eu vivi com amigas ou com a minha irmã. Minha irmã, por exemplo, ela teve que tirar leite, colocar na sondinha, fazer relactação, translactação e teve todo um esforço para manter essa amamentação. Então, gente, não desistam, mas também não precisa passar por cima da sua saúde, sabe? É uma coisa muito complicada a cobrança que tem em torno da amamentação. A amamentação é maravilhosa. Eu espero de verdade que vocês cheguem até essa hora que fica maravilhosa. Então, busquem profissionais, principalmente consultoras de amamentação, fonoaudiólogas especializadas nessa área. Ou se não tiver na sua cidade, vai no hospital que tem o banco de leite, com certeza vai ter uma enfermeira lá para ajudar com essa pega do bebê no peito, enfim. Mas é muito, muito importante vocês terem esse conhecimento antes de começar, para qualquer coisinha que estiver dando errado, vocês terem tempo de resgatar assim e fazer dar certo. Bom, vocês viram que a amamentação não é fácil, mas é possível na maioria dos casos. Eu tive uma amamentação relativamente tranquila, mas eu tive mastite, eu tive febre, o meu leite empedrou várias vezes, eu tive dores sim, mas foi superado e eu cheguei numa fase em que amamentar para mim era extremamente prazeroso. Eu desejo do fundo do coração uma amamentação tranquila, prazerosa para vocês, mas não se esqueçam que para o bebê ficar bem, a mãe tem que estar bem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.